um modelo de oração para a sua igreja. E eu queria que você fosse comigo em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, que fala sobre essa oração dominical. Isso é uma continuação do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Do capítulo 5 até o capítulo 7 fala sobre as bem-aventuranças e é uma continuação daquilo que Deus tem colocado para a sua igreja lá nesse monte, né? Muitas coisas importantes, interessantes para a nossa vida. Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Eu não coloquei o texto, não sei se o Wesley vai conseguir colocar. Se você quiser acompanhar aqui no telão, você pode acompanhar, senão você pode acompanhar na sua Bíblia, ok? Antes de a gente começar, eu quero já falar com você o seguinte: orar, falar com Deus, não é algo de mera repetição. Muitas vezes, pela cultura católica que foi formada no nosso país, pela nossa colonização, as pessoas muitas vezes estão acostumadas a trabalhar a oração do Pai Nosso como um mantra, como uma repetição, né? Alguma pessoa pecou, né? O padre dá como punição para essa pessoa, como penitência, você tem que orar 5 Ave Marias e 10 Pai Nossos, né? Não é a repetição em si que vai agradar a Deus, é o seu coração, né? E a oração do Pai Nosso, a gente vai ver que é uma oração simples, não é algo rebuscado. Você não precisa falar bonito para agradar a Deus, você não precisa conhecer a gramática, falar as concordâncias de forma perfeita para que agrade o coração de Deus. É o teu coração diante de Deus, é o teu derramar diante do Senhor que vai fazer o quê? A diferença, né? Que Deus olha para o nosso coração. Hoje a gente falava sobre o juízo final, e no juízo final, o que vai acontecer? Deus vai ver a motivação do nosso coração em tudo que nós fazemos, né? Porque a motivação do coração, ninguém conhece a motivação do meu e do seu coração. Então, quando você vai nos versículos 5 até 8, que eu não vou ver agora, o versículo 5 até 8 dá algumas orientações importantes para a gente. Uma primeira orientação fala: não use de vãs repetições como aqueles que não conhecem a Deus, como os gentios, aqueles que não conhecem, aqueles que não temem a Deus. Repetição não significa nada diante de Deus, né? E tem gente que, por exemplo, quando vai um vendedor, né, quando ele quer vender, tem uma estratégia, né, que eles fazem, né, de automotivação, e diz o seguinte quando vão sair: eu vou vender bem, eu vou vender bem, eu vou vender bem, eu vou vender bem. Não é essa repetição que faz diferença, não é isso que faz diferença. Ou então você ficar balançando a cabeça, né, repetindo uma frase, repetindo um texto bíblico, não é isso. É o teu coração, é a tua sinceridade diante do Pai que vai fazer a diferença na outra vida. E outra coisa é que a orientação antes do Pai Nosso, que diz o seguinte: não seja hipócrita, né, orando. O que os fariseus faziam? Os fariseus faziam longas orações para aparecer publicamente, né, para ser bem visto pela sociedade. Então, a oração pública, ela pode ser feita na igreja, mas Jesus, ele combate, né, a intenção do coração dos fariseus. Qual a intenção deles? Serem promovidos pelos homens, serem reconhecidos pelos homens. Então, quando a gente ora, a gente não ora para homens, a gente ora para Deus, né? E assim, a nossa oração também não deve ser uma oração para mandar recado para ninguém, para denunciar um pecado de alguém. Irmão, Senhor, tu conheces que a irmã Joaquina, ela está pecando, ela está adulterando. Não, né? O momento de oração não é um momento de denúncia do pecado, é o momento de você conversar com Deus, porque Deus não precisa saber de nada, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, né? São as primeiras orientações para a gente orar diante de Deus, para a gente se colocar diante do Pai, diante de Deus. Vamos ler o texto? Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso, o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte, porque é o teu reino, o poder e glória, está lá em colchetes na Bíblia, porque não estão nos manuscritos originais, mas não tem nenhuma heresia, né? A gente falar que o reino é de Deus, que o poder é de Deus, a glória é de Deus, então não tem nenhum problema, né? Esse acréscimo bíblico que foi colocado aí. Vamos mais uma vez orar, pedir a graça de Deus, pedir a atuação do Espírito Santo em nosso meio essa manhã. Senhor, nós te rendemos glórias, honras, porque como acabamos de ler aqui agora, Senhor, pois teu é o poder, a honra, a glória e a majestade, Pai. Nós queremos entregar a nossa vida diante de Ti, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso país diante da Tua majestade, Pai, porque sabemos que Tu tens a medida certa, sabemos que Tu és o nosso juiz, sabemos que Tu és maravilhoso conselheiro, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos achegar diante de Ti com confiança, Pai. A Tua palavra diz que nós devemos crer, porque o Senhor torna, Pai, o Senhor se torna o galardoador daqueles que Te buscam, Senhor. Muito obrigado pelo galardão que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado pela recompensa. Muito obrigado pelos presentes, pelos mimos que o Senhor tem nos dado a cada dia. Mas que o nosso coração, Pai, que o Senhor, o Teu Espírito Santo venha atuar na nossa vida, para que o nosso desejo maior seja a Tua presença, Senhor, que seja termos intimidade contigo, seja estarmos aos Teus pés, porque sabemos que a Tua presença é incomparável, Senhor. Nós Te louvamos por esta manhã, nós Te exaltamos e Te bendizemos, porque Tu és digno de toda a glória, Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Vamos começar a falar sobre o Pai Nosso, né? Primeiro, o Pai Nosso. Engraçado que quando a gente ouve algumas músicas, muitas músicas falam muito do eu, né? Agora, quando você olha para a oração do Pai Nosso, é uma oração inclusiva. Ela passa da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural. Nós, é sempre nós, é sempre nosso. É uma oração que olha para o outro, que olha para o próximo. Por que que tem que ser nosso? Por que que tem que ser nós? Primeira epístola de João, você pode ir comigo lá no finalzinho da sua Bíblia, então você acompanha no telão aqui. Nosso irmão aí que trouxe algo novo para a gente, abençoador aí no telão. 1 de João, não é evangelho, é epístola, tá bom? 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aí para a gente. Pai Nosso. Por que chamamos nosso Pai de Pai Nosso? Vamos lá. Vamos ver aqui, começando a gente entender um pouquinho isso. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Não conseguimos passar no telão, daqui a pouco vai entrar e eu vou lendo aqui, tá bom? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Eu fico pensando, lembrei do Samuel, lembrei da minha filha, né, quando nasceu, que eu fui lá no hospital, pequenininha, nascendo, seja gerada. Que amor, né, que Deus colocou no meu coração quando eu vi aquela criança. E a Bíblia fala que nós que somos maus, somos pais, damos boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, nós somos filhos de Deus, porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele nos ama. Ele nos quer bem, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer estar junto com a gente. Então, por que nós somos filhos de Deus? Porque o amor de Deus nos alcançou, né? Uma criança, ela faz alguma coisa, ela pede para ser amada? Não, ela nasce e a gente já ama. João Pedro está ali, né? A gente já ama, já é algo que surge do coração. Por isso que a essência de Deus é uma essência de amor. Deus é amor.
Então, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida, Ele nos dá colo, né? E que bom, né? Que nós somos filhos de Deus e a gente tem para onde correr, né? Quando a gente está mal, quando a gente está amargurado, quando a gente está abatido, a gente pode correr para o colo do Senhor. E outra coisa importante é que o filho traz características do pai, né? Cada filho traz a característica do pai. E qual a natureza do pai? Qual a natureza de Deus, né? Quem é o Deus que a gente serve? O nosso Deus, primeiro, eu posso colocar que o nosso Deus, Ele é santo. E a Bíblia fala o seguinte: sede santos como eu sou santo. Então a gente pode ser santo porque lá na criação disse: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Então a santidade de Deus se faz presente na nossa vida, não de forma plena por causa do pecado original, mas nós temos no nosso DNA a santidade de Deus. Então a gente pode viver como filho que a santidade do Senhor na nossa caminhada. E a Bíblia fala que quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Então nós podemos ser santos porque o Espírito Santo habita em nós. Então você é santo. Você é santo porque o nosso Deus é santo. Outra característica de Deus: o nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Olha o que diz agora Lucas, capítulo 10, versículos 19 a 21. Lucas, capítulo 10, versículos 19 a 21. Olha o que diz aí. Lucas 10, 19 a 21. Toda vez quando a gente olha para Deus, nosso Deus, Ele não é simplesmente o poderoso. A Bíblia diz que Ele é o quê? O todo-poderoso. Por isso que quando botam o teu nome na boca do sapo, né? Ou matam a galinha e fazem o quê? Fazem uma macumba contra você, você não tem que ter medo, porque o nosso Deus é o todo-poderoso. Eu vou ter medo de macumba? Eu sirvo a um Deus que é todo poder, é o El Shaddai, é o todo-poderoso. Para que eu vou ter medo disso? Então, Deus é o todo-poderoso e Ele revela a cada um de nós, reparte para cada um de nós um poder. E para que serve esse poder das nossas vidas? Esse poder é segundo Cristo, é segundo o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para nós cumprirmos o ID do Senhor, para nós cumprirmos a pregação do Evangelho por toda a terra. E a gente pode sair na força dEle, porque quando a gente sai na força dEle, a gente não sabe muitas vezes nem falar direito, a gente muitas vezes não sabe nem se expressar muito bem, mas quando a gente deixa ser usado pelo Senhor, a missão, a proclamação do reino, ela vai sendo efetivada. Por quê? Porque Deus nos dá autoridade para nós pregarmos a palavra de Deus. Não autoridade para os nossos caprichos, não autoridade para promoção pessoal, mas autoridade para sermos embaixadores de Cristo e proclamar o nome de quem? O nome dele, o nome do Senhor na nossa caminhada. Olha o que diz aí, a missão dos 70, né? Eram 12, Deus uniu mais pessoas para proclamar a sua obra. E Lucas capítulo 10, versículos 19 a 21, diz o seguinte: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, qual é o que Cristo fala aqui para a gente? Ele nos dá autoridade para pisar serpente, escorpiões, para entrar no território do inimigo, entrar no terreno do inimigo, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E se você fez alguma coisa, milagres aconteceram, coisas aconteceram, né? Aqui fala, os espíritos se submeteram, os espíritos malignos se submeteram a você, aconteceu tudo isso, beleza, legal, mas olha só, a glória deve ser para quem? Para Deus. A glória deve ser porque o nosso nome está arrolado nos céus, o nosso nome está no livro da vida. O que acontece quando a gente prega a palavra, quando a gente anuncia a palavra de Deus, é por intermédio do Senhor.
toda a glória é minha, não é isso? Não, toda a glória é dele. Para ele, toda a glória, toda a honra, todo louvor, para todo sempre. É isso que deve ser a nossa função. Então, Deus nos capacita, Deus nos dá instrumentos para que a gente possa proclamar o evangelho dele, porque somos o quê? Filhos. O que Jesus veio fazer mais nessa terra? Ele veio nos salvar. Ele é o Salvador, né? Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar. Então, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque a essência de Deus se faz presente em quem? Se faz presente em Cristo. Então, quando você olha para Cristo, quando você o imita, você tem vontade de abençoar o outro. Você tem compaixão daquele pecador que está indo para o inferno. Fala, não, tem que pregar a palavra para esse homem tem que se converter, esse homem tem que mudar a sua postura, e assim a gente busca anunciar o desígnio de Deus. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Olha o que diz aí. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Deus nos dá autoridade como discípulos do Senhor, nós que servimos ao Senhor, a fazer coisas maiores que Ele fez. Por quê? Porque Ele derramou autoridade sobre as nossas vidas, né? Quando os discípulos estavam reunidos lá, né, para esperar a descida do Espírito Santo, né? Deus derramou o Espírito Santo para quê? Para quê? Para capacitá-los para pregar o Evangelho de Deus, né? Para capacitar para que a boa obra pudesse ser feita. E Pedro, quando ele pregou, 3.000 pessoas foram convertidas somente depois que houve o quê? O derramamento do Espírito Santo, né? A capacitação sobrenatural de Deus para que pessoas pudessem se converter, pessoas pudessem o quê? Se chegar ao Senhor. 1 de João, epístola agora, capítulo 2, versículo 14. 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Isso é uma palavra para jovens, né? Eu sou jovem ainda, me incluo nesse versículo aqui, né? 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz aqui: filhinhos. Quando alguém trata alguém como filhinho é porque ama, né? Assim, a forma de se colocar, o escritor colocou dessa forma, mas está representando o próprio Deus falando com a gente aqui, né? Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fraquinhos, não é isso? Raquíticos, né? Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, jovens podem vencer o maligno quando conhecem o quê? Quando a palavra permanece em nós. Então, se você amar a palavra de Deus, se você abraçar a palavra de Deus, eu posso olhar para você, a gente pode se olhar mesmo, né? Independentemente da idade, a gente pode dizer que nós somos fortes no Senhor, né? Quando Timóteo estava pregando, né? Ele era um cara novo, né? E assim o apóstolo Paulo diz: ninguém despreze a tua mocidade. Os jovens aqui da igreja, Deus pode usar vocês de forma extraordinária. Deus pode usar vocês, Deus pode usar uma criança, um adolescente, quem for. Coloque-se nas mãos de Deus. Deus quer trabalhar com a tua vida. Deus quer trabalhar com os jovens. Vocês que ainda não têm a responsabilidade de uma família, mas vocês, né, têm de repente mais tempo, mais disponibilidade. Sabe, a melhor coisa que você pode fazer é estar na igreja, servindo, né, compartilhando o evangelho para outras pessoas. Isso é a melhor coisa que você pode fazer para a sua vida, para a sua caminhada a cada dia. Por quê? Porque você jovem, você adolescente, você é filho.
né? Nós somos filhos. Então Deus nos capacitou e nos comissionou para quê? Para pregar o Evangelho de Deus, e nos deu poder e autoridade para fazer isso, porque Ele é o Todo-Poderoso e nós carregamos a essência de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia como cristãos. Nosso Deus, Ele também é amoroso. Olha o que diz 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz aí. Amados, amemo-nos uns aos outros. Você pode chamar um irmão de amado, de amada, né? Sem nenhum problema, né? Amado é amado. O problema é que às vezes a gente está acostumado a falar na igreja, aí alguém liga para a tua casa e fala, ô minha amada, a pessoa toma um susto, né? Porque não é da igreja, está acostumado, pô, esse cara está com segunda intenção comigo, né? Aí você não fala com as pessoas na igreja, acaba usando esse termo fora, a pessoa de repente entende mal, né? Leva maldade aí, né? Mas vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você pode amar, você pode amar mais, eu posso amar mais. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e por isso que a gente pode dizer Abba, Pai, Paizinho, né? A gente pode dizer isso diante de nosso Pai, diante de nosso Deus. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Olha aqui, que texto interessante, né? Deus tem um reino para nós. Deus tem um reino para cada um de nós, e a gente precisa exercitar, né, esse participar do reino de Deus, porque somos filhos de Deus, né? Se você mora, né, onde você mora, você tem uma família, você tem uma história carregada ali, mas assim, quando você participa da obra de Deus, quando você participa, né, do reino de Deus, né, você faz parte de uma família, e Deus tem uma obra preparada para você, e você precisa imitar Cristo, né? Porque muito do que a gente faz, a gente imita, né, quem foi o nosso pai, o nosso avô, a gente carrega. A Angélica estava fazendo um dia, não sei se você vê, ela faz uma árvore genealógica, né, das famílias. Um dia eu estava vendo, tem o Marcelo Adnet, que é um comediante, né, aí passou a história todinha dele. E o que acontece? Quando passou essa história, viu, o avô dele, ele reunia as pessoas morriam de rir com o avô do Marcelo Adnet, né? Então ele viu que na história da família dele, várias pessoas tinham esse perfil de fazer palhaçada, de fazer brincadeira, de fazer as pessoas rirem. Então não tem jeito, a gente carrega, né, as características dos nossos pais, e principalmente do nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Olha o que diz aí. Se pela presença de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então Deus tem um reino para nós, meus irmãos, né? A Bíblia diz que nós reinaríamos em vida. Por quê? Nós temos a vida passageira, não é isso que a Bíblia fala? Não é isso? Nós temos a vida o quê? Eterna. Por isso que a gente reina em vida. A nossa conversão começou no dia que a gente teve encontro com o Senhor. Então a gente pode reinar, porque o nosso Deus reina. Se a gente for obediente à voz de Deus, a gente pode proclamar os propósitos de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então Deus tem uma missão designada para cada um de nós. Pai nosso. Nós somos irmãos, né, meus irmãos? E aqui eu vejo minha memória, minha irmã, né? Minha irmã é 5 anos mais velha que eu. A minha irmã me levava para a escola. A minha irmã, quando eu estava até brincando que a luzinha estava piscando, eu lembrei da época que era do New Club, ficava dançando, ia para a danceteria. Eu gosto de dançar, danço também hoje, mas eu não vou mais para alguns locais, porque para mim eu não me sinto à vontade. Então, a minha irmã me levava para sair com ela.
A minha irmã me dava presentes, né? Eu brigava pra caramba com a minha irmã, mas eu gostava e gosto de ficar junto dela, né? Aqui nós somos uma família. Nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus, né? Um é mais brincalhão, o outro é mais sério, o outro é mais descontraído, o outro é mais quieto, né? Cada um com a sua, né, característica específica. Um é mais bagunceiro, né? Cada um tem a sua característica. E família, a gente tem que gostar de estar junto. Eu gosto de ficar junto com a minha irmã, eu gosto de estar junto dela, né? Então por isso que o pai o quê? É nosso, né? E por isso que a Bíblia nos orienta e fala: não deixei de congregar, como é costume de alguns, porque Deus sabe a importância do seu irmão, a importância do mais alegre, a importância de um abraço, a importância de um mais carinhoso. É isso que edifica a igreja, é isso que edifica as nossas vidas. E não pense, eu brigava com a minha irmã, de vez em quando eu vou falar com vocês, como eu já errei com algumas pessoas aqui, já pedi perdão, a gente vai brigar de vez em quando, porque nós somos o quê? Família. Mas o que nos une o quê? É o amor, né? O que nos une o quê? É a comunhão, né? Aqui o apóstolo Paulo diz: ó, preservem a unidade, preservem o vínculo da paz. Então se nós amamos os nossos irmãos porque temos a essência disso, a gente precisa gastar mais tempo aqui na igreja, gastar mais tempo um próximo com o outro, fazer mais coisas juntos, porque é isso que vai edificar o corpo de Cristo. Aí sim, quando você orar, quando você falar com Deus, Pai Nosso, isso vai ter sentido pra gente, né? Isso vai fazer diferença pra gente. Por quê? Porque a gente gosta de estar perto do nosso irmão, né? E muitas vezes um irmão vai falar uma coisa que a gente não gosta, a gente vai precisar exercitar o quê? Também faz parte da oração do Pai Nosso, o perdão, né? A gente vai precisar exercitar um monte de coisa importante para a nossa vida o quê? Na comunidade, olhando para o lado, olhando para o outro, né? Muitas vezes sendo exortado, sendo advertido, né, pelo irmão que nos quer bem, né? Eu, por exemplo, com a minha irmã, muitas vezes eu, né, falava de forma como ela falava assim, ia na lata, né? Aquela coisa assim, na lata, né? Então muitas vezes algum irmão vai falar, desculpa o termo, na lata para você o que tem que ser falado. Você vai, né, digerir aquilo, fala: será que é isso mesmo? Será que não é? Será que é bênção para a minha vida? Será que não é? Porque é aqui, né, que nós temos aqui os nossos, claro que a gente não vai abandonar as nossas famílias carnais, mas é aqui que estão os nossos melhores amigos. Então, quando a gente entende que Deus nos colocou em algum local, que a gente precisa amar quem está próximo da gente na congregação, aí a gente pode olhar e dizer: Pai Nosso, porque eu não estou dizendo Pai meu, quando eu penso no meu irmão, quando eu penso e consigo olhar para onde? Para o lado. É na diferença que há a bênção de Deus sobre a nossa vida. Depois fala: Pai Nosso que estás nos céus. E olha só o que diz aqui Isaías, capítulo 66, Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2. Isaías 66, versículos 1 e 2. Estava aqui até ontem. Isaías 66, versículos 1 e 2. Vamos lá? Depois eu abro na minha versão. O que diz aqui? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este o meu lugar de descanso? É este o meu lugar de descanso? Versículo 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Meus irmãos, é maravilhoso isso, né? É maravilhoso que a gente sabe que Deus está nos céus, mas Deus não está longe da gente, né? Ele olha para aquele humilde. O que é o humilde? É o pobre? É aquele que tem necessidade financeira? Humilde não, é aquele que reconhece Cristo como Salvador da sua vida, reconhece a sua total dependência de Deus, reconhece que não consegue fazer nada, não vai ir além se não tiver Deus, né? Se não tiver Cristo como guia, como orientador da sua vida. Então,
o trono dele está onde? Nos céus, né? Mas a Bíblia diz que ele olha para aquele humilde e abatido de espírito, ou seja, aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus habita nos altos céus, mas a Bíblia fala que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ou ele é onipotente, é onipresente, ele tem a capacidade de estar nos céus, está próximo da gente também. Por isso que a gente não precisa de intermediário, né? O único mediador entre os homens e Deus é Cristo. Não preciso falar com São Jorge, não preciso falar com Maria, eu posso ir direto a Ele, porque Cristo é o mediador entre os homens e entre Deus. E Deus tem o prazer de se fazer presente. Olha só, já viu? Existem pessoas que trabalham, né, viajam muito, né, tem essa característica, mas existem pais que, apesar de viajar muito, eles conseguem saber como é que está o filho, já fez o dever de casa, como é que está, ele consegue controlar a vida do filho, né? Por quê? Porque é um pai presente, né? Nós estamos diante de um pai que é presente. É mesmo falar aquele pai, né? O pai trabalha fora, vai pelo Skype e fala com o filho, ó, tem que fazer isso, já fez isso, já fez isso. O pai está longe, mas ele não está ausente. Ele se preocupa, ele liga, ele está preocupado com o filho. Esse é o pai presente. E nós temos um pai presente na nossa vida, né? Então você, quando tiver a sensação que está sozinho, lembrem-se que você serve a um pai presente, a um pai que está presente em cada detalhe da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, ó, não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça sem o quê? A permissão do Senhor. Pai nosso que estás nos céus. A Bíblia diz que ele é Emanuel. Ele é o que? O Deus conosco, né? Repita comigo: Deus é Emanuel, Deus conosco. Guardar isso no nosso coração e na nossa mente. Depois fala: santificado seja o teu nome, né? Como é que eu posso santificar o nome de Deus se Deus já é santo, né? Eu posso santificar o nome de Deus com a minha postura, né? Com o meu testemunho de vida, onde quer que eu vá, né? A Bíblia diz, né? Ai daquele que fizer tropeçar uns desses pequeninos, porque muitas vezes a atitude de uma pessoa faz a outra tropeçar. A atitude errada, a atitude impensada, a atitude carnal faz as outras tropeçarem na sua caminhada. Então, qual é a nossa missão, né? Aqui fala: santificado seja o teu nome. Quando acontece, o Gugu falou, né? Um rapaz crente lá na academia dele, o dono que não é crente, não conhece a Deus, não teve um relacionamento com Deus ainda, pediu para orar, né? Você está santificando o nome do Senhor quando você faz isso. No seu trabalho, quando você é uma pessoa honesta, né? Quando você não quer passar por cima da ética, né? Das coisas legais que representam o nosso país, você está o quê? Santificando o nome do Senhor no seu trabalho, né? Quando você cumpre os seus deveres, paga os seus impostos, honra os seus compromissos, você está o quê? Santificando o nome do Senhor. Então, como é que a gente pode santificar o nome do Senhor? Sendo o quê? Sendo um discípulo de Jesus, sendo imitador de Jesus. Aí nós estamos o quê? Santificando o nome dele, né? E que o nome de Deus, ele possa ser glorificado, meus irmãos, ao maior número de pessoas por intermédio da nossa vida, em nome de Jesus. Venha o teu reino. Queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Venha o teu reino. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Olha o que diz aí: pois o reino de Deus não é comida nem
bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pensa no Apocalipse. Quando a gente estiver com o Senhor para sempre, a Bíblia diz que não haverá fome, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá luto, não haverá todas mais essas coisas. Por quê? O reino de Deus, ele está muito mais alicerçado, muito mais aliado com as coisas interiores do que as coisas o quê? Exteriores, né? É claro que todo mundo precisa comer, precisa beber, Deus cuida, né, das nossas vidas a respeito disso, mas Deus está muito mais preocupado com esses valores aqui, ó. O reino de Deus é isso: justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando você diz assim, Senhor, venha o teu reino, ou seja, você está pedindo o quê? A justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, que a gente possa, Senhor, venha o teu reino. Para quê? Para que mais pessoas possam usufruir da alegria, da paz e da justiça do Espírito Santo, né? A gente vai cuidar da nossa vida física, a gente vai lutar, a gente vai trabalhar, a gente vai comer, a gente vai fazer muitas coisas, mas o principal foco nosso é o que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você fala assim, venha o teu reino, você está colocando Deus no lugar certo, Cristo no lugar certo, e você está vivenciando, lutando por valores que são o quê? Eternos, valores que não são passageiros para a sua caminhada, ok? Depois, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente pensa isso, né, a gente não precisa ir lá, mas em Romanos 12 fala que a gente precisa renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa experimentar isso porque é o propósito de Deus para cada um de nós como filho. Por que tem que ser feita a vontade de Deus assim na terra como é no céu? No céu, a vontade de Deus é cumprida? O que você acha? Claro, porque lá é o modelo de quê? Da perfeição. A perfeição está lá no céu. Então, o que a gente deve trazer? Várias vezes eu falo assim, gente, vamos trazer um pouquinho o modelo do celestial para o terreno. Por quê? Porque no céu está tudo pronto, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então, a gente precisa buscar a vontade de Deus, assim na terra, como é onde? No céu. Então, se a gente busca olhar para as coisas celestiais, a gente consegue construir o quê? Uma igreja melhor, um bairro melhor, uma sociedade melhor, uma família melhor. Por quê? A gente está buscando a vontade de Deus para a nossa caminhada. A gente está fazendo isso a cada dia. Então, meus irmãos, que a gente faça isso a cada dia, né? Que a nossa oração seja feita a tua vontade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Por que tem que pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive? Porque lá é o modelo perfeito. Lá é o modelo perfeito que nos guia e nos orienta a cada dia. Então faça-se assim na terra, como é no céu, a sua vontade. É a vontade de Deus que tem para aparecer na nossa vida. Inclusive, uma citação diz, né? Se eu for fazer alguma coisa, algum negócio, alguma coisa, né? Eu vou fazer se Deus quiser, né? É a nossa orientação, é o nosso pedido, é o nosso temor diante de Deus. Então, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, repare que nos capítulos aí 9 e 10, deixa eu voltar aqui a Mateus 6, deixa eu voltar para cá. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Primeiro a oração começa o quê? Começa com algo voltado para o reino de Deus, para a obra de Deus, para a missão, né? De a gente pregar o evangelho a toda criatura, para que a vontade de Deus possa ser realizada sobre a terra. Repare que a oração, ela não começou com pedidos o quê? Pessoais. A oração começou com pedido para o reino de Deus, para a proclamação do evangelho
Evangelho de Deus. Então, para a gente começar a falar com Deus, primeiro vamos nos esvaziar e pensar na obra do Senhor, né? Nossa oração diária: Senhor, abençoa a tua obra, Pai, na terra, usa-me no meu local de trabalho, sabe? Proclama a tua verdade para outras pessoas, usa a tua igreja, abençoa a tua igreja, que a nossa igreja faça a diferença no bairro. É a oração que? A oração para o reino, né? Então, primeiro, por isso que a gente tem, né, a cruz, né, para cima, né, para Deus, e para o lado, olhando para o lado, né, para Deus e a comunhão, que é importante. Então, primeiros pedidos, orientação aqui do Pai Nosso. O primeiro pedido não é para a gente, o primeiro pedido é para o reino, para a obra do Senhor, para a proclamação do Evangelho. É a orientação que o Senhor tem para cada um de nós. Aí vai começar o pedido agora para a gente, né? E o que fala? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Interessante, meus irmãos, isso é que o pão não é teu, o pão não é meu, o pão é nosso, né? E quando o pão é nosso, a gente precisa entender que tudo aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos, nós só estamos administrando. E precisamos ter a sensibilidade de Deus para olhar para o lado, para olhar para o outro, para olhar para a necessidade do outro, né? E quando a gente entende que o pão é nosso, a gente não fica fazendo como aquele rico, né, que foi juntando no celeiro, juntando, e Deus disse: louco, hoje pedirei a tua alma, né? Quando a gente faz isso. Então, aqui na nossa igreja, o pastor André falava semana passada, aqui, graças a Deus, não tem ninguém, vamos dizer assim, miserável, nem escasso de todos os recursos. Então, a gente precisa olhar mais para o lado, olhar mais para o outro. E quando a gente para pensar nisso, a gente olha para a nossa nação, eu olhei lá para o site do Jornal do Brasil, dizia o seguinte no nosso país, né? A gente pensando na questão agora financeira, do pão nosso, falava o seguinte, ó, Jornal do Brasil estatísticas de 2014 a 2015. No Brasil, os 0,9% mais ricos detêm entre 59,90% e 69,49% da riqueza, sendo as principais fontes os fluxos de renda e heranças recebidas. Alerta o economista Robert Ávila em artigo publicado no portal Brasil Debate em meados de dezembro. Citação no Jornal do Brasil. O que significa isso, gente? Nós temos aproximadamente, acho que é 200 milhões de pessoas, né? É a população do nosso país. 2 milhões de pessoas aproximadamente concentram 60% das riquezas do nosso país. 2 milhões concentram 60% da riqueza. 198 milhões ficam com o quê? Com 40%. Olha que disparidade que a gente tem no país. E aí, por que eu falo isso? Outra citação interessante aqui, né? Você sabe, o salário mínimo do Brasil é R$ 788. Aí o que eu falo com os meus alunos, a escravidão continua, né? Para você trabalhar com R$ 788, a escravidão continua. E por que eu falo tudo isso, meus irmãos? Eu falo tudo isso para haver um pouco mais de despertar da igreja, né? Hoje eu esqueci até de falar da Sexta do Amor, que a gente também tem esse compromisso de estar trazendo, mas assim, eu falo com a Ninha, a gente precisa ajudar mais, precisa colaborar mais, precisa olhar mais para o lado, porque o pão não é meu, o dinheiro que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o dinheiro que entra na minha casa é a misericórdia do Senhor, que me faz acordar de manhã, dar sabedoria, né? Estar com os meus alunos, estar no meu local de trabalho, é a misericórdia do Senhor. Então, a igreja protestante, principalmente a igreja protestante, ela vem ficando, ou a igreja pentecostal que eu queria falar, a igreja pentecostal muitas vezes fica muito preocupada com templos maravilhosos, com mármore, né? Templos suntuosos, e a igreja tradicional também, né? Muitas vezes os templos são lindos, mas quando você olha ao redor,
a pobreza, né, se manifestando, a pobreza acontecendo, e a gente não pode ficar esperando somente os governantes resolverem um problema, né? Se a gente não se posicionar como igreja, a gente não pode dizer isso aqui: o pão nosso de cada dia não dá hoje. Você vai dizer: o pão meu de cada dia dá hoje. Não faz oração pão nosso, não. Faz oração: pão meu de cada dia dá-nos hoje, né? Porque você não está fazendo essa oração o quê? Inclusiva, né? O que nós como igreja podemos fazer para melhorar a miséria do nosso país, para ajudar o outro necessitado, para ajudar o outro? A Bíblia diz, né, que você precisa fazer bem, principalmente aos da família da fé. Primeiro, observar, olhar, perguntar se precisa de alguma ajuda. E você que precisa de alguma ajuda, não fique envergonhado de pedir, né? Porque muitas vezes a gente está precisando de ajuda, a pessoa não se orgulha: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, e a pessoa se esconde, a pessoa não gosta de pedir ajuda. Sabe o que é isso? Orgulho. Orgulho. Nós somos uma família. A gente não tem que ter medo de falar quando está passando necessidade. A gente não tem que ter medo, ter vergonha de falar quando a gente está passando por alguma dificuldade, porque o pão é nosso, o dinheiro é nosso. E quando a gente olha para Atos capítulo 2, a gente vê um modelo lá de que tudo era comum. Um modelo, né, apresentado como um modelo perfeito, né? Cada um tem as suas dimensões, então a gente precisa ajudar. A gente precisa, né, uma pessoa passando por alguma necessidade, a gente precisa fazer: o que eu posso fazer para essa pessoa produzir e ganhar dinheiro, ela poder se manter, ajudar, dar vara para pescar essa pessoa. O que eu posso fazer para a comunidade ao lado? Graças a Deus, a nossa igreja, com o projeto social, está começando a fazer algo embrionário, mas a gente precisa sonhar mais isso, né? E muitas vezes eu me culpo, porque o trabalho, né, as coisas do trabalho, o tempo falta para fazer algo, para querer mais, mas a gente não pode se conformar. A gente tem que sonhar em ajudar mais, sonhar em colaborar mais, sonhar e fazer parte da justiça social também desse país. Meus irmãos, sabe o que acontecia lá no Velho Testamento? Levítico 25, não precisa ir não. Lá no Velho Testamento existia um ano do jubileu, ok? Eram 7 vezes 7 anos, eram 49 anos. E no 50º ano, sabe o que acontecia lá no modelo bíblico, lá no Velho Testamento? No 50º ano, essa pessoa, por exemplo, teve uma dificuldade financeira, passou por algum problema, precisou vender, né, a sua casa, precisou vender a sua propriedade. E o que acontece? Essa pessoa muitas vezes é tomada como escrava, né, para poder trabalho forçado, para poder produzir alguma coisa que não tinha como se manter. Chegado esse 50º ano, o perdão da dívida acontecia, essa pessoa tinha que retornar para essa casa. A pessoa, se imagina isso no Brasil acontecendo, né? Você comprou alguma coisa de alguma pessoa que estava com necessidade, passou 50 anos numa casa, você devolve isso para essa pessoa. Isso seria a melhor distribuição de renda que poderia acontecer, né? Melhor distribuição de renda, melhor justiça social. Então o modelo bíblico não é um modelo acumulativo, é um modelo de compartilhar, é um modelo de generosidade. Então, no ano do jubileu, se por exemplo, a pessoa que vendeu a sua casa não estivesse viva, quem é que ia voltar para casa? Quem ia voltar para casa seriam os filhos, os netos que viveram naquela casa durante aquela época. Então, eu preciso pensar mais isso, e a nossa igreja, né, as igrejas, né, porque a gente não vê a igreja tradicional também peca nisso, peca muito, né? Porque tem muita gente com muitas condições de ajudar mais e que não ajuda, né? Eu posso ajudar mais de alguma forma, eu preciso pedir a Deus discernimento: Senhor, né, que o Senhor possa fazer com que eu olhe para o lado, que o Senhor possa fazer com que eu compartilhe, e que a nossa igreja tenha essa visão de poder compartilhar, de poder ajudar o outro, né, de poder dar a vara para o outro pescar e poder produzir e poder sair da miséria, né, muitas vezes fora do contexto da igreja, a gente ter o poder olhar mais humano, né, para a nossa sociedade. É isso, meus irmãos, é isso que vai fazer a diferença.
Eu acredito que isso que vai trazer as pessoas para a igreja também. Quando a igreja vê que a gente não tem apego, né, às coisas, às conquistas que a gente tem, né, as questões materiais que a gente tem no nosso dia a dia. Precisamos parar e precisamos refletir nisso, né? Quando você tem um pastor que tem um jatinho para ficar viajando pelo Brasil para poder fazer palestras, congressos, isso é absurdo, gente. Isso é absurdo isso, né? Tanta gente passando necessidade, quantas instituições poderiam ser ajudadas, e o pastor viajando de jatinho, né, para poder, você sabe quem é, né, para fazer congresso, para fazer seminários pelo país, a pegar um voo comercial, não é problema disso, né? Então, muitos, né, assim, a gente tem aqui a transparência financeira, graças a Deus, mas muitas pessoas abrem a igreja para ficar rico. Abre a igreja para ficar rico, abre a igreja para acumular capital. Então, eu acredito que nesse modelo bíblico que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando você receber seu salário, quando você receber aquilo que Deus te deu, você possa assim, Senhor, isso aqui é o pão nosso, né? E algo importante aqui também que fala, que eu esqueci de abordar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quantas vezes a gente fica ansioso pelo futuro, ansioso pelo que vai ser o dia de amanhã. Eu tive uma reunião que eu conheci um índio, né? Ele é de uma tribo chamada Munducuru, esse índio. E o que acontece? Eles não têm na língua deles a palavra futuro. Então você vai vendo uma pessoa que vive com a natureza, né? Vive pescando, caçando. Eu acho que às vezes essas pessoas estão muito melhor do que a gente, né? Que vive nesse mundinho nosso, né? De comprar, de ter, né? Então, essa palavra futuro não existe no vocabulário deles, né? E assim, lá em Mateus, mesmo Mateus 6,34, olha o que diz aí pra gente, Mateus 6,34, vê se consegue colocar aí, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Que horas são, gente? Meu relógio travou aqui, que horas são? Meio-dia aí? 10, né? Então a gente está bem, vamos lá. Mateus 6,34, olha o que diz aí. Vamos ler junto? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Quando você vê os versículos antes, você diz, se Deus sustenta as aves do céu, os lírios do campo, quanto mais vós, homens de pequena fé. A gente precisa confiar no maná diário, porque essa ideia do pão nosso está muito associada ao maná diário. Por quê? Antigamente, quando o maná era derramado, o que acontecia? Se o pão ficasse para outro dia, o pão se estragava, tinha que comer no próprio dia, né? Então, Deus tem compromisso com as nossas necessidades, tem compromisso com o pão, tem compromisso com a necessidade, não com os nossos caprichos, ok? Então é algo que a gente precisa ter convicção no coração e entender isso, ok? Fechando as duas últimas partes, fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha o que diz aí. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Versículo 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Meus irmãos, aqui é interessante, né, que a gente pede, perdoa as nossas dívidas, mas não fica só nisso. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então não é só a questão de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, mas é um exercício que vem casado. Perdoai as minhas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então perdão é bênção. Não guarde nada no seu coração, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Lute pelo perdão. Lute para não ficar com aquilo no seu coração, porque aquilo vai te fazer mal. O maior prejudicado é aquele que não perdoa. O maior prejudicado é aquele que não libera perdão.
Então, quando a gente coloca as claras, né? Quando a gente, às vezes fica difícil você ter o contato com a pessoa, você perdoa, fica difícil você ter contato, porque o perdão, às vezes, você precisa reconstruir aquela relação, reconstruir aquela amizade, mas o liberar perdão é abençoador. Rancor, amargura, guardar essas coisas no seu coração, meus irmãos, olha, não vai te fazer bem. E muitas vezes é motivo de doença, muitas vezes é motivo, né, que faz com que muitas pessoas fiquem mal, né, por causa dessa falta da liberação do perdão. A Bíblia fala, retribua o mal com bem. Não é mais olho por olho, dente por dente. Retribua o mal com bem. Porque a justiça pertence a quem? Ao Senhor. É o Senhor que julga, é o Senhor que julga todas as coisas. Então, coloca as trevas da inimizade, né, diante da luz de Deus, que é o perdão. Né? Chega para a pessoa, conversa, tenta, luta pela paz. Luta pela paz. A Bíblia fala, bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós somos agentes da paz, não somos agentes da confusão, não somos agentes da discórdia, não somos agentes do desentendimento, da fofoca, nós somos agentes da paz. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Última parte. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não nos deixei cair em tentação. Na sua oração deve estar assim no seu coração o desejo de você não ficar perto de algo que queima, né? Algo que queima. Ontem eu vi, tem umas Férias Terríveis, um negócio assim que passa no Discovery. Aí tinha uma mulher que trabalhava no circo, que ela ficava soprando fogo, né? Soprando fogo. E o que aconteceu? Chegou uma hora que aquele fogo pegou pela cara, pelo cabelo dela todinho. Aí depois apareceu a foto dela, o rosto dela lindo, perfeito o rosto dela. Por quê? Porque ela usava uma pomada que evitava, né, de inflamar E tinha um bombeiro lá, né? Um bombeiro que fica ali perto, que ajudou a apagar o fogo. Então, muitas vezes a gente fica brincando com fogo, né? A sua oração, a gente sabe, né? Eu sei os meus limites, eu sei o que é a minha tentação, eu sei das minhas dificuldades, né? Então não vou ficar brincando com fogo, né? Eu não vou ficar andando perto de algo que eu sei que não vai me fazer bem. Eu não vou andar perto de algo que eu sei que vai me levar para baixo, né, que não vai edificar a minha vida. Então, eu não vou ficar, né, pornografia, internet, né, às vezes programas de televisão, né, canais de televisão abertos aí, que fica fácil a gente ver muita bobagem, muita besteira. Não vou ficar vendo essas coisas. Não vai me edificar. Não vai me edificar. Né? Então peça a Deus para que Deus te dê forças para não se queimar com fogo como aquela mulher, né, que trabalhava no circo, queimou seu rosto, queimou sua cabeça. Não vai ser o queimar literal, mas vai ser o quê? O que a Bíblia chama de entristecer o Espírito Santo de Deus, né? E quando entristece o Espírito Santo de Deus, Davi fala, olha, os meus ossos se secaram, né? Quando o pecado começa, a gente dá vazão ao pecado, a gente tem a cobiça, a gente executa o pecado no nosso dia a dia. 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá? Conseguiu ir? Vamos ler esse texto para a gente terminar em voz alta, para a gente guardar no coração. Vamos ler? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus é fiel, né? Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ficou lá e foi tentado pelo diabo. Como é que ele rebateu a tentação do diabo? Está o quê? Escrito.
Está escrito, está escrito. Ele conhecia a palavra de Deus. Então que a gente possa conhecer a palavra de Deus, que a gente possa amar a palavra de Deus e que a gente possa lembrar, né? Aqui fala o pão nosso de cada dia. Aqui fala, perdoa as nossas dívidas. Na oração, pessoal, perdoa a minha dívida. É uma oração inclusiva. É uma oração que olha para o outro, que olha para a nação, que olha para quem está perto para quem está perto de nós. E aqui no final fala, livrai-nos do mal. Não é livrai-me do mal. E assim, meus irmãos, a gente quando entende que nós somos filhos de Deus, a gente se preocupa com o outro, a gente olha para o lado e a gente quer buscar o quê? Que o reino de Deus possa ser proclamado e edificado a cada dia mais e mais. Lembre-se, a oração começou para o reino de Deus, não começou com algo pessoal. Primeiro, olhe para o reino, olhe para as coisas do reino e depois olhe para você. Porque eu tenho certeza que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo que você precisa será suprido em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer a Deus.